Por fim, a unidade 7, que é a educação física escolar e as abordagens pedagógicas a partir dos anos 80 do século XX, vão trazer para nós de volta a reflexão que a gente iniciou lá na quarta unidade. Na quarta unidade nós trabalhamos o positivismo, a fenomenologia e o marxismo. O positivismo, vocês vão perceber que esteve presente no discurso biológico do corpo, no higienismo, que o positivismo esteve presente na definição do que é a educação física pela instituição militar, e o positivismo também esteve presente com muita força na instituição esportiva, definindo o que era a educação física. Já a partir da década de 80, com a abertura democrática no país, inúmeras reflexões no campo do marxismo apareceram no campo da educação e na educação física. E esses saberes que problematizaram o que a educação física era até a década de 70, que inauguraram uma perspectiva nova para a educação física, se balizam no marxismo. Então, aqui basicamente, como é que essa influência do marxismo problematiza a educação física escolar e anuncia uma perspectiva de novos conteúdos e novas temáticas para o campo da educação física escolar. Então, para isso, eu indiquei 3 leituras. O texto do Walter Brast, A Constituição das Teorias Pedagógicas da Educação Física. Nele, ele sistematiza que experiências pedagógicas, que saberes pedagógicos passam a ser presentes na educação física a partir dos anos 80. Então é um texto muito importante para ser lido. Também indiquei um texto de minha autoria, que é sobre a educação do corpo em ambientes escolares, o percurso da produção científica no Brasil. Esse texto, ele remonta desde o início da década de 80, como é que os saberes na educação física, analisando o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, o movimento estudantil de educação física, os encontros nacionais de estudantes de educação física, os encontros regionais de estudantes de educação física, como é que a pós-graduação no campo da educação física e como é que a Revista Brasileira de Ciências do Esporte, que é o periódico com mais produção no campo da educação física, como é que essas instituições, então o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, a Revista Brasileira de Ciências do Esporte, os encontros nacionais de estudantes de educação física, a pós-graduação no campo da educação física, como é que estas instituições repensaram o papel da educação física no percurso histórico. O que elas tematizavam antes e o que elas passaram a tematizar? Como é que as abordagens críticas no campo da educação física passaram a problematizar o corpo e pensar o corpo muito mais pela lógica das ciências humanas e sociais e muito menos pelas ciências positivistas. Muito mais pela perspectiva da fenomenologia e do marxismo e muito menos pela perspectiva do positivismo, inclusive fazendo uma crítica severa ao positivismo. Desde as primeiras experiências com a psicologia na psicomotricidade até o coletivo de autores, que é uma referência clássica no campo da educação física, que é a concepção crítico-superadora. Então esse texto também eu indico para leitura. E indiquei a leitura também do coletivo de autores, Metodologia do Ensino da Educação Física. Eu indiquei o capítulo 1. Porque o capítulo 1 ele vai dizer o que é a educação física no campo da aptidão física e saúde, como é que ela está relacionada à concepção esportiva, como é que ela está relacionada à concepção militar e como ela está relacionada à concepção higienista de corpo e como é que é a ruptura disso para uma perspectiva crítico-superadora, que é a abordagem que tenta sistematizar no campo da educação física uma nova lógica de entender o jogo, o esporte, as brincadeiras, a dança, as lutas, as atividades circenses, a ginástica, a partir de uma reflexão que problematiza a sociedade capitalista, eu passo a problematizar o campo dos saberes da educação física escolar. Eu problematizo com o meu aluno
uma determinada temática, por exemplo, as relações de gênero, através das experiências pedagógicas com o campo da educação física. Eu problematizo as questões étnico-raciais a partir de experiências escolares com os conteúdos da educação física escolar. Eu problematizo as relações de classe social e a luta de classes que existe na sociedade capitalista, problematizando os conteúdos da educação física escolar. Né? Então, a capoeira é muito mais uma perspectiva, nessa lógica, a capoeira é muito mais uma perspectiva, um conteúdo que ajuda o aluno a pensar a sociedade onde ele está inserido, do que uma técnica de luta. O conhecimento técnico é conhecimento? Claro, ele é fundamental. É necessária a técnica para mim, para que eu possa desenvolver um conteúdo. Agora, não se resume na técnica, como é a experiência da instituição esportiva, como é a experiência da instituição militar. Não se resume na técnica o conhecimento da educação física. A técnica serve como instrumento para eu vivenciar no meu corpo a experiência da capoeira e, ao vivenciar a experiência da capoeira, compreender a história do negro no Brasil. Compreender as contradições da condição afrodescendente na sociedade brasileira. Então, essas nuances sobre o que é pensar a realidade social onde eu estou inserido, problematizar essa realidade social onde eu estou inserido, que as abordagens pedagógicas a partir dos anos 80 anunciam. E é isso que eu gostaria que vocês problematizassem. E aí também fazer um exercício, eu estou indicando como avaliação, também um texto dissertativo, de 1 a 3 páginas, para que vocês problematizem a experiência de trabalho de vocês. A experiência de trabalho com o cotidiano da educação física escolar que vocês vivenciam na prática pedagógica de vocês, incorporou esse debate que foi construído na educação física a partir dos anos 80? De que forma que vocês observam que sim? De que forma que vocês compreendem que a formação de vocês ainda pede essa reflexão, porque vocês percebem que a prática de vocês ainda não está balizada por esse referencial. Então é isso que eu quero que vocês problematizem. De que forma que esses saberes sobre as abordagens pedagógicas a partir dos anos 80, que partem de uma crítica profunda do capitalismo, portanto, de uma crítica profunda a um modelo de educação física que sempre atendeu ao capitalismo, como é que estes saberes impactuam sobre a prática pedagógica de vocês. Essa é a intenção do texto dissertativo de 1 a 3 páginas. Ok? Espero que com essa reflexão detalhada sobre quais os objetivos de cada unidade e o que eu espero na avaliação de cada uma delas, destensione vocês, dê tranquilidade para que vocês executem as tarefas de cada unidade. Ok? Boa noite, obrigado.